Sou de uma família gaúcha, tradicional. Meus avós maternos são imigrantes portugueses. Meus avós paternos são... Minha avó era gaúcha, gaúcha mesmo, assim, de família gaúcha, e meu avô veio do Líbano. Então, aquela coisa, aquela mistura. Eu nasci e cresci nesse ambiente familiar que, por um lado, tinha essa experiência de mulheres muito autônomas, muito fortes. Assim, minhas avós eram duas mulheres muito... trabalharam muito na vida e cheias de opiniões. E, por outro lado, era também esse ambiente masculino gaúcho, mas talvez, assim, eu penso, olhando para trás, que tinha um interstício de sem-razão, como diria o Borges, assim, tinha aquele espaço de mobilidade numa família gaúcha tradicional que permitia que as mulheres mais curiosas, as meninas, elas conseguissem se movimentar. Então, a gente andava a cavalo, a gente ia a programas tradicionalmente masculinos, como corrida de cancha reta. Então, a gente, assim, a minha experiência infantil é de transitar por espaços que não eram tradicionalmente femininos, no campo, inclusive, e eu acho que E eu tive uma outra experiência que se combina com isso, que é o fato de que eu nasci na década de 60 me fez atravessar minha infância e juventude sob ditadura, né? Então, ambiente político fechado, e eu estudei numa escola só de meninas, mas de freiras progressistas, né? Na escola, no Colégio Sévigné, que eram da Ordem de São José, que era um grupo de dirigentes, mulheres, que eram muito interessantes também, assim, eram cultas, eram eruditas, enfrentaram, de certa forma, a ditadura. Tiveram 3 delas que foram caçadas porque elas se recusaram a tocar o hino nacional de manhã. Então, a gente tinha aula de teatro com pessoas do teatro de arena, né, que estavam, digamos, prescritas e tal. Então, tudo isso uma pessoa pode acabar escolhendo viver de uma forma bem conservadora. No meu caso, esses ingredientes me ajudaram a ter um certo apreço pela liberdade, pelo espaço e tal. E é nessa trajetória que eu entro na universidade no final dos anos 70 e vou fazer faculdade de Direito. Eu entendi a questão da democracia, da liberdade, do lugar, percebi assim vagamente a questão do lugar das mulheres como um lugar de opressão, no sentido da existência de um sistema de opressão que tentava todo o tempo colocar a gente, né, num confinamento estético. Me lembro assim de conversas históricas com a minha mãe sobre se eu ia cortar meu cabelo igual a Rita Lee ou não. Obviamente, minha mãe não queria que eu cortasse igual a Rita Lee, mas eu acabei cortando. Então, tinha esse momento também da emergência cultural no Brasil. E quando eu entro na universidade no Direito, eu entro no momento da campanha pela libertação da Lilian Celiberti, do Universindo. Eles tinham sido sequestrados naquele ano, e estava a campanha pela libertação deles. Eles estavam presos e tal, acho que 78, 79. E tinha essa emergência, né, as primeiras passeatas por liberdades democráticas. Então, e aí qualquer pessoa um pouco mais aberta e curiosa, naquela faculdade de Direito, entre se dedicar aos porões da ditadura, que continuavam lá, o centro acadêmico era fechado com um correntão e tal, e se juntar a um grupo que estava indo na passeata, que estava pensando como melhorar o mundo, bom, escolha óbvia, né? Então, essa é a minha turma. E ali tinha também, nesse momento do nascimento, né, de um novo movimento democrático, reorganização das lutas estudantis, etc., criação das entidades, da UEE, do DCED e tudo mais, uma convivência que começa a acontecer no Brasil todo e também aqui no Rio Grande do Sul, com mulheres feministas que estavam voltando do exílio e que viveram a experiência do feminismo francês,
inglês nos anos 60, início dos anos 70, os grupos de consciência, isso começa a circular nesse ambiente e como uma experiência muito interessante, né? Então, nessa história, tem um episódio que é assim, decisivo na minha trajetória política, de muita gente também, que foi a ocupação da Casa de Estudantes da URGS. O que aconteceu ali? A Casa de Estudante era masculina, a Casa Feminina era um caco, né? Ninguém podia entrar na Casa de Estudantes masculina, mas tinha um problema, que o DCE funcionava no primeiro andar. Então, não era só um veto de ingresso na casa, era um veto da experiência política, inclusive de ser dirigente de uma entidade e tal. E aí um grupo de alunos que estavam também reorganizando o DCE, uma chapa para o DCE, decide fazer uma mobilização pela entrada feminina e chama uma reunião ampla. Eu vou, né, nessa reunião, e assim como outras pessoas, a gente monta um comitê para organizar a entrada. Não sei se vocês viram o filme, tem um documentário sobre o ingresso que é muito bonito, assim, é um documentário muito bonito, ele foi musicado agora com Pink Floyd e ele está no YouTube. E aí o que foi a mobilização? A gente fez um ato na frente da Casa de Estudante, avisou para todo mundo que naquele dia, às tantas horas, ia ter um ingresso. O reitor, na época, foi muito pouco estratégico, porque ele reagiu muito violentamente, fez portarias proibindo todo mundo, e a imprensa se mobilizou, e aí vinham conversar com a liderança do movimento, por que vocês vão? Não, nem mães, nem irmãs, ninguém pode entrar na casa, é um absurdo e tal, a gente só quer o acesso ao ingresso, não é transformar a casa numa casa mista. E aí realmente teve esse momento em que a gente chamou um ato ali na economia, atravessamos a João Pessoa e entramos na casa, entende? E a repressão não sabia muito o que fazer, porque era um grupo grande, inclusive de mães e irmãs, tinha umas mães e umas irmãs juntos e tal. Os estudantes, moradores da casa, estavam todos nas janelas, com papelzinho picado e tal. Então, aquilo foi um movimento de massas, tinha, sei lá, 200, 300 pessoas, que teve um resultado muito efetivo e que pautou de uma forma muito intensa o debate sobre gênero dentro da universidade, no campus e tal. Ali a gente cria o Liberta, que é o primeiro grupo de mulheres estudantes do Brasil, é um grupo feminista, e que era o núcleo das pessoas que organizaram, basicamente, aquela entrada, que era a Diná, a Sônia Maluf, eu, a Glória Kopp e outras pessoas. A gente cria aquele grupo e passa a atuar com o debate feminista dentro da universidade, assim, escola por escola, a gente chamava os debates, no período das matrículas, a gente fazia um jornal, chamava Mulher Liberta Mulher, por isso que é o nome do grupo. Em março a gente fazia uma grande festa do 8 de março, enfim, tiveram muitas coisas, e isso teve uma incidência, isso acabou me definindo como uma ativista feminista, porque eu passei a ter essa militância política como prioridade, mais do que movimento estudantil e outras coisas. A gente estudava muito, a gente lia os textos da Quarta Internacional Feminista e tal, que era o que tinha disponível, também não tinha muita coisa, né? Então isso nos ajudou a formar também ideias, conceitos e tal, e a pensar estrategicamente sobre as estruturas de poder, os sistemas de opressão, e como que se criava o debate e a resistência à mudança. Então, a gente se voltou ao movimento estudantil com uma crítica feminista ao machismo no movimento estudantil. Então, a partir daquele momento, se pensava as chapas tinham que ter mulheres, quem seria, como é que seria isso, etc. As políticas estudantis, se tinha casa de estudante para mulher, se tinha programa de creche para as alunas que estavam grávidas. Então, tem um desdobramento, né, que é muito interessante. Então, eu acho que eles nos respeitavam muito porque a gente era sempre um movimento massivo. O Liberta nunca fez um debate que tivesse menos de 200 pessoas. Não tinha isso, 20 pessoas, não. Eu me lembro de um debate na arquitetura, que era ali no hall da arquitetura, que tinha gente subindo pelas escadas, gente por aqui, gente por ali, gente saindo para fora do parque da arquitetura.
a gente fazia o jornalzinho do Liberta no mimeógrafo da economia. O que a gente fazia, a gente vendia o equivalente a, sei lá, R$1, R$2, uma coisa assim, porque ele se autopagava. O que a gente tivesse, a gente vendia. Né? Às vezes a gente passava todo o período de matrícula, que na época era presencial, fazendo jornal de noite, porque o que a gente levava de dia vendia. Né? Então tinha uma adesão muito forte. E agora, obviamente desafiava, porque o poder os assentos de poder são contáveis, né? Se tirar um, falta, entende? Então, ali tinha uma negociação, não é que podemos incorporar todas as mulheres da chapa, não, se incorporasse as mulheres, os homens... Então, aqui tinha uma tensão permanente, e em 82, nas primeiras eleições gerais do país, né? Já na transição do fim da ditadura, elas coincidiram com eleições estudantis para a UEE também. E aí, naquele momento, as chapas, digamos, do movimento estudantil, elas já se organizavam um pouco a partir dos partidos também. Né? O que eram os grupos que ainda estavam no MDB, né? O PCdoB e outros grupos que vinham, o Partidão e tal, que vinham da ditadura e que ali tinham se localizado. O PT já existia, começava a existir, então o que eram os grupos? E aí a eleição da universidade ficou muito tensa. E tinha uma chapa estudantil que era ligada a grupos mais antifeministas, digamos assim, né? E que tinham tido episódios, tinha tido um congresso da mulher paulista, que tinha tido violência e tal. A gente pensou, o que nós vamos fazer? Sabe? A gente se posiciona por uma chapa. Daí nós decidimos fazer um manifesto contra a chapa dos violentos. Fizemos um manifesto dizendo, olha, o feminismo ele é um movimento basicamente pacifista, entende? A gente pretende mudar o mundo discutindo pelo argumento e tal, então a gente não aceita a violência, isso que aconteceu, e aqui no Rio Grande do Sul tem X representantes. Todo mundo queria morrer com o tal do manifesto, entende? Todas as chapas. Isso vai perturbar as eleições, não vai dar certo, não sei o quê. Ficaram super apavorados, os estudantes vão receber mal e tal. Mas, bom, o problema de vocês, o nosso é dizer para os estudantes não votarem numa chapa que é violenta com mulheres. Faz violência política, então não vamos... Isso era 82, né? O fato é que distribuímos o tal do manifesto, estava todo mundo querendo, assim, né? Essas mulheres muito independentes e tal. No direito, essa chapa não conseguia passar na sala de aula, porque a gente distribuiu, as pessoas me conheciam, eu ia à aula e tal, né? Chegavam na chapa, nossa chapa, daí levantavam, vocês são aqueles que gostam de bater em mulheres. Então eles foram literalmente eliminados, assim, ali no direito eles não passavam, em alguns outros cursos também não. Então aquilo teve um impacto, né, num processo político mais geral, de uma meia dúzia de um grupo de mulheres que era pequeno, mas que tinha esse diálogo massivo, que eu acho que marcou essa ideia de que o movimento feminista é um movimento, ele é um movimento social, ele tem que ser visto como tal, ele tem que ser respeitado como tal, ele é uma força política real. E eu acho que isso, né, episódios como esse, que aconteceram em outros lugares do país, de outros jeitos, que era uma certa marcação da independência do movimento de mulheres, em relação a partidos, em relação a governos, em relação a tendências políticas, ela foi muito importante, assim, para isso, para que as forças políticas ali entendessem que não era manipulável, assim, nem... O movimento feminista ele tem essa característica em muitos países do mundo, mas no Brasil ele tem a característica de ter os grupos feministas, que eram grupos de ativismo e discussão, e classe média, eventualmente mais intelectualizados, mas também ser um movimento social de massas. Por exemplo, no final dos anos 70, a gente tem o grande movimento por creches em São Paulo, né, que vai influenciar muito também a constituição do movimento de mulheres. E nesse momento que a gente está vivendo esse embate no ambiente estudantil, a gente também já
assim como outros grupos de mulheres, já vinha conversando com o movimento sindical. Então, 82 é um momento que começa a se gestar no Rio Grande do Sul um movimento das margaridas, que vem do movimento de trabalhadores sem terra, de camponesas, de trabalhadoras, essa ideia também de que as mulheres no campo elas tinham a sua demanda, que vai levar anos para se resolver. A aposentadoria das mulheres no campo é recente, o direito ao uso da terra com autonomia, a crédito agrícola, isso vai levar 20 anos para se resolver, né? Mas a gente tinha muita proximidade, e nesse momento também, como nós éramos estudantes, lá pelas tantas a gente se forma, né? Sim. E eu, por exemplo, fui trabalhar no Vale dos Sinos como advogada. Eu fui advogada de sindicatos de trabalhadores do Vale, metalúrgicos, bancários, químicos, calçado, vestuário. E aí, esses anos 80 é o momento também de fazer essas conexões do feminismo com o movimento sindical, que já tinha as suas lideranças, né? Então, e eu me lembro de estar lá junto para criar a Comissão de Mulheres Trabalhadoras do Calçado, de Novo Hamburgo, né, que era o maior sindicato da região, dos bancários, depois fui advogada do Transurb. Então tem uma construção assim que aparece de formas diferenciadas, mas que o feminismo mostra no Brasil hoje a sua diversidade, assim, ele acontece em muitos lugares e de muitas formas, como um largo movimento social mesmo, né? E é muito frequente assim que apareça essa crítica, é uma bolha, que bolha, entende? Que movimento social no Brasil passou geracionalmente? Hoje, quem tem 18 anos tem gramática feminista. Meninas, quem é que consegue fazer isso em diferentes classes sociais e tal? Então, realmente, eu acho que a experiência de construção do movimento de mulheres no Brasil ela é muito potente, mas ela passa também por esses embates com a esquerda tradicional, com a visão tradicional de mudança do mundo, e que permanece, né? Sim. Então, eu vivi aí nos anos 80 toda essa experiência do sindicalismo feminista também, que foi muito legal, e um pouco partidária, assim, né? Porque eu participei ali da construção do PT nos anos 80 e da construção da Comissão de Mulheres do PT e vivi isso até o final dos 80. E era o momento do processo constituinte, que era muito, né, muito interessante, e foi muito interessante para o movimento feminista. No caso das mulheres, isso era muito urgente, porque até 88, a legislação, as leis brasileiras, elas eram super hierárquicas em relação às mulheres, especialmente a partir da localização das mulheres na família. A gente vivia sob o Código Civil de 1916, que dizia: o homem é o chefe da sociedade conjugal, a mulher é sua colaboradora. E isso foi assim até 92. Né? Então, a primeira vez que aparece na legislação brasileira que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações é em 88. Então, até 88 não tinha o conceito jurídico da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Era diferente mesmo, assim. E era diferente também nas suas derivações. Por exemplo, até 88 tinha o filho bastardo, que eram os filhos tidos fora do casamento, que não podiam ser registrados. O cartório de registro não registraria se um homem dissesse: olha, eu sou casado, tive um filho fora do casamento. O problema é seu, entende? Assim, não era... Então, tinha uma proteção a um modelo hierárquico de gênero, de relações de gênero, no qual as mulheres, as crianças, etc., eram totalmente subsumidas. Então, pensar em mudanças políticas, estratégicas no Brasil, passava por mudar a lei. Não tinha como. Sim. Não tinha como não, entende? Porque, no limite, então, falar de violência a gente começa a falar de violência no início dos anos 80 para forçar as polícias a registrar a ocorrência, para ter dado, para se transformar numa agenda pública.
Mas, assim, é contra a maré total, porque a lei não previa isso, porque não tinha serviço público para tal, porque tinha muitas decisões judiciais dizendo que os homens podiam castigar moderadamente mulheres e crianças, né? Então, o que era o moderadamente? Mas né, que era um dever conjugal manter relações sexuais, então o estupro marital era totalmente consentido, tinha legítima defesa da honra, podia matar pela honra. Bom, estupro, até a reforma do Código Penal nos anos 2000 já, era um crime de honra, não era um crime contra a pessoa. O Código Penal tem um capítulo dos crimes contra a honra, estupro está lá. A honra de quem, entende? Daí se coloca a honra de quem? Não era a honra da mulher que estava em jogo, era a honra da família, do marido. E até pelo menos final dos anos 60, as mulheres não podem registrar queixa de estupro sem o marido assinar junto. Elas não podiam. Era exigido o consentimento. Então tinha milhões de armadilhas legais, assim, que seria muito difícil. E aí o investimento no processo constituinte foi alto. A gente fez uma Carta das Mulheres Brasileiras, e aqui o Rio Grande do Sul tinha um movimento de mulheres que participou, e foi para o Congresso negociar palmo a palmo. Teve uma coisa interessante naquele momento, que o Tancredo, quando teve a campanha do Tancredo, Minas Gerais tinha vários grupos de mulheres importantes e tal, e elas pediram uma audiência para o Tancredo e pediram para ter um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, porque o Montoro tinha criado um em São Paulo, o Conselho Estadual, que vinha funcionando bem, né? Tinha muito pouca estrutura, era um conselho que tinha, sei lá, 2 ou 3 pessoas executivas, mas era melhor do que nada, né? E as conselheiras eram essa geração maravilhosa, era Sueli Carneiro, Silvia Pimentel, então mandavam ver mesmo. E aí o Tancredo se compromete com a criação do Conselho Nacional. E, inclusive, com a composição do Conselho Nacional. Eu não me lembro direito por que já tinha composição, mas já tinha. Jaqueline Pitangui era presidente, já tinha um pouco o grupo que seria. Quando o Tancredo morre, o Sarney assume, ele mantém o compromisso. Vai entender por quê também, né? Mas manteve. Porque eu acho que tinha tanto rolo que, deixa. Passou o Conselho Nacional. E ter o Conselho Nacional no processo constituinte foi fundamental. Fundamental, porque daí tinha um grupo de mulheres em Brasília, feministas, né? E a Schumann, né, era a Maria Aparecida Schumacher, era a secretária executiva, que é uma ativista assim maravilhosa e com capacidade de coordenação. Ela coordenou esse movimento nacional, fizemos a Carta das Mulheres, né, a Constituinte, e foi. E com muito acompanhamento local e tal, volta e meia trancava, daí tinha abaixo-assinado e tal. Aonde trancou mesmo foi na questão do aborto, né? Tinha aquela emenda que o Genuíno tinha proposto, a emenda cai, e aí tem uma discussão se o PT ia botar a emenda de novo, né? Uma discussão do Diretório Nacional do PT, e aí eles decidiram que não. A gente defendeu e tal, perdemos. E aí a única alternativa que a gente tinha era fazer uma emenda popular, que exigia 30 mil assinaturas, e a gente fez. A gente foi para a rua, me lembro, final dos... O que era isso? 88, 87, 88, a gente com uma banquinha ali na esquina Democrática, assinatura pela emenda popular do aborto. Como é que as pessoas assinaram? 30 mil. E aí tem um episódio incrível, assim, que é quem é que tinha que ser... Alguém tinha que defender, né? E aí o critério que a gente decidiu é que a organização que tivesse tido mais assinaturas fosse... E foi a União de Mulheres de São Paulo, que era coordenada pela Melinha Teles, né? A Melinha era uma histórica ativista do PCdoB, foi presa, torturada, todo mundo sabe a história da Melinha e tal. Quando ela sai da cadeia, ela cria a União de Mulheres, e a União de Mulheres, então, E o PCdoB proibiu a Melinha de defender a emenda. E ela disse, entre o feminismo e o PCdoB eu fico com o feminismo, né?
ou entre o feminismo e o partido, eu vou defender e tal. E ela acabou sendo expulsa do partido depois. Mas está aí. A União de Mulheres é uma das organizações super parceiras aí da Temis, a partir dos anos 90. A Melinha está aí, é um grande nome, né, de tudo no Brasil, da história da memória, da verdade, do feminismo, do que for. E a defesa dela é genial, assim, sabe, no Congresso. Obviamente a gente perdeu, não ganhamos a emenda, mas essa mudança constitucional e falar da igualdade, o artigo 226 que reorganiza a família toda, né? A união estável, fala de violência, fala de planejamento familiar, ela impacta na mudança nos anos 90 de todos os marcos normativos de trabalho, família, mudança do Código Civil, a lei de união estável, a lei de planejamento familiar no Brasil e, posteriormente, a Lei Maria da Penha. Então, esse foi um momento muito chave, assim, de uma guinada, né? Quando a gente sai do Liberta, quando eu saio do Liberta, porque saio da universidade, era o momento de construção da Comissão de Mulheres da CUT e da Comissão de Mulheres do PT. Então, eu fiquei nesses anos 80 nessa construção. A gente faz o primeiro encontro de mulheres do PT, 80 e poucos, tinha uma carta de princípios. Então, de certa forma, ali era um local de uma reunião regular, sei lá. Sim. Não tinha a mesma densidade de um grupo feminista. Então, o que frequentemente acontecia? A gente tinha um círculo de estudos com as pessoas que eram do Liberta, com mais alguém e tal. Então, a gente mantinha estruturas informais, assim, de debate mais aprofundado, que não fosse só um ativismo aplicado, assim. Então, isso, durante os anos 80, foi acontecendo, assim. A gente tinha uma dúvida se era o caso de criar um novo grupo feminista ou não, mas nós nos encontrávamos com uma certa regularidade para estudar, para pensar a conjuntura, para preparar coisas juntos, mas era muito informal. Inclusive afetivo, assim, porque nesse período também a gente casa, a gente tem filhos, então eu tive meu filho em 86, então a gente estava com criança pequena, e daí se ajuda, daí vai todo mundo para casa de uma, daí, né, para fazer as reuniões lá também, para poder ter esse momento de certa, assim, definição de carreiras, né, todo mundo com 20 e poucos anos, 20 e muitos, mas mas eu acho que tinha esse ativismo público. E eu participava muito das negociações sindicais, então eu sempre colocava o tema das creches, eu sempre fazia reunião com as mulheres, sempre. Então, tenho até hoje uma vinculação assim muito próxima, né, com a direção do Movimento das Margaridas, com as organizações de mulheres negras que começam a surgir nesse momento, né. E eu acho que também o processo constituinte nos ajudou a pensar melhor o que seriam essas novas estruturas de ativismo no Brasil que mantivessem a pauta acontecendo. Então, também é um momento de constituição das primeiras ONGs no Brasil, né, das organizações. Acho que uma das primeiras é o CFEMEA, né, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que funcionava em Brasília para fazer assessoria parlamentar. Então, aquele grupo de mulheres que ou era do Conselho Nacional, ou estava por ali, muitas delas servidoras públicas de carreira, que se juntaram para ajudar a pensar os processos legislativos. Ali se cria o CFEMEA, né, a partir dessa experiência. Também no Rio se cria a CEPIA, a REDE para preparar para a ECO 92, aí também tem uma entrada em cena do debate global, do feminismo global. A gente começa a se relacionar mais assim, com grupos, pessoas, organizações de outros países. Acho que tem também desse período a criação do GLE 10, o GLE 10 é de 88, 89, né, o primeiro Instituto de Mulheres Negras no país, que é criado pela Sueli, que vem da experiência do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. A gente era muito contemporânea de tudo isso. E aí a gente decide, aqui no Rio Grande do Sul, criar a Temis, que foi no processo de
de aprender a importância da lei ali no processo constituinte como possibilidade de mudança social, de alavanca de mudança. A gente também estava conectada com o debate global da Conferência de Direitos Humanos. A ONU faz, em 93, a segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. A primeira foi em 68 em Teherã, imagina, no Irã, né, que o Irã era aquela democracia emergente e tal. E aí, bom, toda a crise dos anos 70, 80 no mundo, mas se retoma em 93 a ideia de refazer a gramática de direitos humanos e o movimento feminista global se organiza numa grande campanha que era Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, que é puxada originalmente pelas americanas, mas que acaba juntando todo mundo, as latino-americanas, as africanas, as europeias. E a gente entra nessa história, a gente participa dos debates preparatórios no Brasil e aí a gente decide criar uma organização que trabalhasse com esses conceitos, os direitos humanos, a justiça e gênero, né? Como é que isso conformava nesse Brasil dos anos 90 para frente, assim. Então, em março de 93, formalmente, a gente cria Temis. E aí começa uma outra fase, que é uma mistura de pensar o ativismo também como uma ferramenta de construção de política pública, né, como é que esse ativismo ele pode engatar com o processo de democratização do país e das instituições e produzir mudança, né, que eu acho que é feito em vários lugares do país, do Brasil, por vários grupos. Então, em Recife, o SOS Corpo vai trabalhar com o tema de saúde reprodutiva. Em São Paulo, o coletivo Sexualidade e Saúde também. Isso acaba gerando o primeiro programa de aborto legal no governo da Erundina. Então, tem, né, o CFM com a questão da assessoria legislativa e as mudanças da legislação. O Guelé 10 trazendo, né, à luz o tema das mulheres negras, o CERT, que é um grupo que vai trabalhar com a questão de discriminação racial no trabalho, repensando toda a questão da Convenção 80. Então tem e a RD com o tema do ecofeminismo a partir de 92, a ECO, daí 93 tem Viena, 94 tem uma conferência mundial da ONU sobre população e desenvolvimento, em que as feministas brasileiras tem um papel muito importante na definição da ideia de direitos sexuais e reprodutivos. Em 95, a gente tem a Conferência de Beijing, que faz 30 anos esse ano, que vai definir uma plataforma. Então, ali tinha uma onda de conexões nacionais e globais, mas que exigiam também uma certa territorialização, assim, que a gente fizesse coisas concretas, que não fosse só falar de feminismo. Eu acho que a experiência do feminismo ser internacional o tempo todo é muito forte. Se tem algum movimento social no mundo que é internacional, é o movimento feminista, né? Qual é o outro movimento que mobiliza num dia do ano, 8 de março, gente em todos os 4 cantos do planeta? Não tem. É isso, né? E isso é muito potente, né? E eu acho que a gente vinha disso já ali nos anos 80, mas claro que isso ganha um peso a partir da inserção nas conferências da ONU. Mas, por exemplo, o próprio programa de promotoras legais populares, a gente decide fazer a partir de uma experiência que a gente teve de conhecer um programa que tinha no Peru. A gente não tinha ido ao Peru, não, nada, mas nós lemos um texto que contava a experiência das promotoras legais populares, que foi uma experiência que o Flora Tristán, o Centro Flora Tristán, que é um grupo peruano, que talvez seja a primeira ONG feminista da América Latina, assim, ela é final dos anos 70, e em que elas trabalharam com um grupo de mulheres que eram do Vaso de Leite, que tinham gado e tiravam leite, e elas vendiam o leite para as cooperativas intermediárias que depois distribuíam. Elas trabalhavam muito, o leite era produzido ali naquele contexto, elas eram sempre mega pobres. E aí o Flora Tristán vai faz um pequeno curso sobre direito em quechua, porque todos os trabalhadores falavam quechua. As leis peruanas são em espanhol.
né? Então, assim, elas não tinham a menor ideia, né? Então, elas pegam e fazem uma tradução do que eram as leis contratuais que regiam as relações de trabalho delas, para que elas pudessem, né, fazem a tradução para o Quechua, para que elas pudessem negociar. Então, essa experiência que é muito particular, ela acabou gerando na América Latina várias experiências de, então vamos traduzir o direito para a experiência popular, né? E em Porto Alegre isso era muito óbvio que a gente devia fazer, entende? Tinha orçamento participativo, os anos 90 era um momento de mobilização da cidade, nós éramos um grupo de feministas muito jovens, todo mundo tinha em torno de 30 anos, mas a gente já tinha muita experiência política, né? Então, era esse contexto da conferência. Então, a gente cria o primeiro programa de promotoras legais populares, em 93. A gente cria a TEMES, dia 8 de março, formalmente. E em abril, a gente abre a seleção para as promotoras. A gente faz um currículo, assim, a partir da nossa experiência mesmo, como é que se conhece o direito. Bom, temos faculdade, então a gente faz uma mini faculdade de direito. E abrimos a seleção em assembleia do orçamento participativo. Começamos na Bom Jesus, né? Na Grande Bom Jesus ali. Fomos lá e tal. Selecionamos um grupo de 25 mulheres que apareceram, que se candidataram. Arranjamos uma escola na comunidade que nos emprestava a sala de aula sábado de tarde e começamos a dar o curso, preparamos os materiais, eu tenho os materiais até hoje. E aquilo foi absolutamente potente, porque a primeira aula a gente já entendeu que a gente ia aprender com elas e a gente foi revendo metodologia e tinham lideranças muito importantes, a Marli Medeiros, que depois criou o Galpão, a Beta, que foi diretora da escola, a Maria, que foi conselheira tutelar há muitos anos, muitas delas, né? E aí aquilo foi acontecendo. E aí uma das ideias que a gente tinha no programa era trazer pessoas do ambiente da justiça, né, os operadores, juízes, promotores, para irem ao curso, falarem e tal. Isso era muito estranho na época, assim, porque era muito distante, né, mas também no Rio Grande do Sul tinha o pessoal do direito alternativo e tal. Então tinha um contexto muito favorável. A gente convidou o Rui Portanova, na época era juiz de família, e o Rui foi dar aula de direito de família, e foi super interessante, assim, porque... E aí teve uma coincidência que um canal de TV estava fazendo um programa sobre a comunidade e alguém falou, não sei por que vocês estão aqui nos entrevistando, vocês deviam entrevistar o juiz que está dando aula ali na escola. Então, se espalhou a coisa de que tinha o curso, elas eram lideranças importantes, tinha um juiz dando aula, daí a rede de TV foi lá e fez uma entrevista com ele, com elas, entendeu a história. A jornalista foi super, super legal, ficou nossa amiga para sempre. Fizeram uma materiazinha sobre o curso de Direito para as mulheres lideranças comunitárias em Porto Alegre, com o juiz não sei o que entrou no Jornal Nacional às 8 da noite, entende? Todo o país ficou sabendo do negócio. E aí isso virou, sabe, para elas na comunidade foi muito importante, porque já nos início dos anos 90, Bom Jesus era um território conflagrado. Elas ganharam muito prestígio, né, na comunidade e muita sustentabilidade no trabalho político, né. E aí, segunda-feira, o Rui sempre nos conta isso, na segunda-feira, quando ele chegou para trabalhar, tinha uma fila batendo no gabinete, eu também quero ir dar aula para as mulheres, não sei o quê. Então, daí se montou um grupo de operadores muito próximos, assim, muito... E aí o programa foi andando, assim, né, nessa conexão com o território e com essa agenda global, a gente atualizando o tempo todo, nos atualizando e mantendo um curso por ano desde então, né? Mantiveram todo esse período? Mantivemos sempre. Sempre. Teve um momento ali no final dos anos 90 que a TEMES começou um programa de... Eu fiquei 6 anos trabalhando direto ali como uma das diretoras executivas, depois eu saí. Fui estudar, né?
porque a gente tinha mandatos de 6 anos, assim, no estatuto. E aí ali começou um projeto com juventude, que chama JMCs, que são as Jovens Multiplicadores de Cidadania. Então a gente alternava um curso de PLPs, um de JMCs, etc. E depois, em 2011, a gente começou a trabalhar muito regularmente com os sindicatos de trabalhadoras domésticas, numa parceria com a FENATRAD, com a Federação Nacional. Mesma coisa. Cursos de formação, programas e tal. E daí tem experiências super interessantes que aconteceram em diferentes momentos. Eu queria estudar direito internacional dos direitos humanos, e não tinha no Brasil, né? Então eu me candidatei a uma bolsa do Conselho Britânico e fui estudar na Inglaterra. Eu fiquei 1 ano e pouco na Universidade de Essex, eu fiz um LLM em International Human Rights Law. E minha dissertação é sobre família, os conceitos de família no direito internacional, até para entender esse lugar assim do confinamento, né? E depois eu vou trabalhar numa fundação americana, na Fundação Ford, no escritório do Brasil, e eu fico até o início dos anos 2000 lá. E nesse período a Temis teve outros. Mas assim, eu mantive um ativismo feminista sempre, assim, por exemplo, estando no Rio, eu participei de um programa de PLPs que foi feito com as mães de meninos que foram assassinados pela polícia. Foi um programa muito forte, assim, que foi feito pelo SESEC, o Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, da Cândido Mendes, com Julita Lengruber, Silvia, e tinha uma pesquisadora portuguesa, Tatiana Moura, que segue fazendo pesquisa sobre feminismo e tal, e segurança pública, que estava fazendo a tese de doutorado dela sobre resistência feminista e feminina a situações de muita violência, ou guerras, ou, né? Então foi muito interessante, assim, porque foi um programa para elas entenderem o processo judicial, a estrutura do judiciário, por que os casos levavam não sei quantos mil anos para ser investigados, por que nunca acabava e tal. Então eu sempre mantive assim um ativismo individual e alguma comunicação com a TM sempre. Eu fiquei 4 anos fora, assim. Eu voltei para Porto Alegre por questões familiares e foi um período que eu voltei a trabalhar mais regularmente na Temis, porque também era um período assim, foi aquele período difícil ali do impeachment da Dilma e tal, então tinha muita perseguição às organizações. A Temis, por exemplo, tinha tido algum convênio com o governo federal, daí aqueles convênios eram desencavados e todo mundo tinha que fazer as prestações de contas de novo. E um período assim complexo, mas foi também um período muito interessante, porque quando a gente começou mais efetivamente a trabalhar com a FENATRAD, né? A gente fez um curso de PLPs específico sobre discriminação racial, só com PLPs que vinham do movimento negro, para aprofundar o tema do direito e do racismo. Então, era um momento um pouco de acumulação de forças, que a gente achava que seria para um momento melhor, né? Mas daí não foi, porque veio o Bolsonaro. Mas, então, eu fiquei esse período, alguns anos aqui em Porto Alegre, daí eu começo a trabalhar no artigo 19, quando o Bolsonaro ganha a eleição. Bom, artigo 19, né, estava buscando uma diretora regional para a América do Sul, e tem uma coincidência interessante, porque quando eu chego em Essex para estudar, em 99, a pessoa que foi designada para ser minha supervisora e tal, era um professor chamado Kevin Boyle, que era um advogado irlandês, que foi fundador do artigo 19. Ele é um dos advogados que trabalhou naquele caso que tem o filme Em Nome do Pai. Ele era um sujeito, né, da Irlanda do Norte, de Belfast, que estava no movimento estudantil no momento do Sunday, Bloody Sunday ali, e dos acordos de paz e tal. Ele era muito jovem, mas o Kevin foi um advogado de direitos humanos muito importante e de liberdade de expressão. E daí ele cria artigo 19 em função da campanha do Salman Rushdie, né? Quando o Salman Rushdie publica os versos satânicos e é ameaçado de morte e tal, eles criam um comitê de advogados e
E aí ele fica, sei lá, 10, 12 anos no artigo 19, e daí ele vai coordenar o Centro de Direitos Humanos em Essex, e eu chego em Essex nesse momento. E aí, meu primeiro encontro com ele, ele me olha e diz, você que é a feminista latino-americana. Sou eu. Aqui vou te dar, não sei o quê. Daí ele me dá um livro da artigo 19 sobre liberdade reprodutiva, que foi um livro feito com a Rebecca Cook, que é uma professora da Universidade de Toronto, no Canadá, que é uma grande jurista feminista. Então, aquilo é muito simbólico, daí eu fiquei conhecendo o artigo 19 por ele desde sempre e tal. 99, 2009, 2009, 20 anos depois, acontece essa coisa de ter... não lembro por que elas me chamaram. Acho que alguma pessoa do conselho me conhecia e tal. É, isso mesmo. E eu decidi ir porque eu achei que era um momento com o Bolsonaro muito crucial, assim, né? E especialmente sobre o tema e tal. Aí eu fui, e aí a gente estruturou dentro, tinha uma agenda feminista que o artigo 19 já vinha fazendo, que era o mapa do aborto legal. Que era usar a Lei de Acesso à Informação para buscar informações nos hospitais públicos e nas secretarias de saúde de todo o Estado sobre os serviços de aborto. Então, o artigo 19 já vinha fazendo isso. O que a gente fez foi trazer o debate feminista de gênero para a conexão com liberdade de expressão e ampliar ele. Então, por exemplo, a gente seguiu fazendo o mapa, mas a gente fez um estudo com a Verônica Gago, que é uma pesquisadora argentina sobre protestos feministas. A gente fez um estudo comparado sobre a experiência do Chile, da Argentina e do Brasil, né, sobre segurança em protestos. E foi super interessante, porque tem um livrinho, depois eu dou para você, porque a questão todo o olhar sobre segurança em protestos é para o momento do protesto. O que as entrevistadas diziam? Não, no momento do protesto a gente está super segura. O problema é a gente voltar para casa depois. É a gente pegar o ônibus com uma camiseta feminista, ou é a gente sair de casa para ir para o protesto. Como é que as famílias tradicionais reagem? Tem algumas contam que apanharam do pai quando chegaram em casa, as ameaças de ataque sexual nas ruas. Aqui em Porto Alegre aconteceram casos e tal. Então, foi muito importante essa publicação. A gente publicou ela em espanhol e em inglês, ela circulou muito, porque foi a primeira vez que a gente levanta o tema de, olhar para os protestos com outro viés. Assim, aquela verdade da segurança do protesto é totalmente distinta dependendo de quem é e que protesto e do que a gente está falando e tudo mais. Então, isso a gente fez, foi muito, muito interessante. A gente fez um estudo sobre... Bom, a gente trabalhou muito com a pauta das mulheres jornalistas, porque também tinha o Bolsonaro atacando, né, o governo, não só ele, mas as autoridades públicas naquela administração, atacando as mulheres jornalistas todos os dias. Era um negócio, assim, regular e continuado, né? Então, a gente fez um estudo regional também sobre mecanismos de proteção às mulheres, e até recomendo entrar no site da Artigo 19 no Internacional. Tem um quiz sobre o quanto você sabe sobre ataques a mulheres jornalistas. É super bom, assim, sabe? Porque ele levanta coisas que a gente não tinha a menor ideia de quantas morrem, quantas são assassinadas, que tipo de ameaça digital. Então, a gente trouxe também muito fortemente essa agenda para o escritório global, né? Tinha uma outra jornalista que trabalhava na área de proteção, que era francesa, que também gostou muito, então ela também expandiu. Então, eu acho que, assim, na Artigo 19, e depois a gente fez um trabalho com as mulheres artistas. A gente fez um PLP para comunicadoras e artistas, só para mulheres, né? Então, a gente chamava Empodera Legal, que era um programa de formação sobre o uso do direito e dos instrumentos, a mesma coisa das promotoras legais populares, mas o público eram todas mulheres comunicadoras, artistas, jornalistas. A gente viu que a fronteira entre ser artista e ser comunicadora e jornalista é muito tênue, assim, é muito a mesma coisa. E
dessa experiência serão coisas interessantésimas, assim. A gente propôs que ao final do curso, cada uma fizesse alguma experiência aplicada do conhecimento. Então, teve uma que fez uma música, que era uma pessoa que compõe trilha musical para documentários, ela fez uma música, uma trilha, né, que a gente usou no documentário do filme. Teve duas mulheres que são da Baixada Fluminense que fizeram uma campanha com Lambe Lambe. Foi absolutamente genial, porque era no meio da Covid, então elas fizeram uns cartazinhos e colaram por aquele bairro todo, assim, com coisas de feminismo e liberdade de expressão e tal. Então, no artigo 19 foi isso, assim, né? Fazer a conexão de gênero, feminismo, liberdade de expressão nessas áreas, todo o tema das violências digitais e tal. Eu tenho uma filha de 22, né? Então eu acompanhei, assim, nos últimos anos a adolescência dela, das amigas. É completamente outra gramática, assim, do que foi a minha geração, ou mesmo a geração do meu filho, que tem 38, né? Então tem uma coisa de... Eu acho que o feminismo ele tem uma capacidade de incorporar no cotidiano, né, de produzir mudança de atitudes, valores, etc., que é muito, muito profundo, né? Quando isso acontece, aí você tem uma mudança inevitável, assim, ali já mudou, sabe? Brecht dizia, bom, depois que a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar o mundo mudado, tá? Vai ter que ter outra mudança, tudo bem, mas tem uma roda que já girou. Então, eu acho que tem muitas camadas, assim. Por outro lado, o feminismo ele dialoga o tempo todo com as situações estruturais de desigualdade. E quando isso não acontece, não tem mudanças estruturais, assim, tipo melhor salário, melhores condições de vida, acesso à saúde reprodutiva, aí é difícil, porque aí ele fica uma retórica não incorporada no cotidiano. Então, aquela mulher, ela pode se sentir feminista e se sente, tem a gramática, ela não consegue viver aquilo, porque ela é completamente pressionada por condições, né, de existência muito marcadamente desiguais. E eu acho que isso o movimento feminista negro entendeu mais do que todo mundo, né? Olha, bom, essa lei de violência, que é a Lei Maria da Penha, ela serve pouco para as mulheres negras, porque na periferia das periferias, a gente não tem uma boa delegacia de polícia, a gente não pode ativar o sistema de segurança, se a gente conseguir, eles não vão nos proteger. Então, vamos pensar outro modelo, né? Então, eu acho que nesses 40 anos, assim, várias coisas foram conquistadas, no sentido de, por exemplo, que eu falei da lei, etc., muitas outras não, porque batem em distribuição de poder econômico e político absolutamente desigual no Brasil e duramente construído de forma que é muito difícil mudar, né? A herança escravocrata, a questão de nunca ter tido uma reforma agrária, a disputa sobre o território indígena. Então, hoje as mulheres indígenas estão num processo crescente de organização, é genial. Muitas associações de mulheres indígenas, a UMIAB, a União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, com as quais, né, eu particularmente tenho contato, dialogo e tal. Então tem um avanço assim, de violência sexual sobre as mulheres indígenas nas zonas de garimpo, desmatamento, etc. Claro que é devastador, entende? Tem aquele grupo aquela aldeia, né, aquele grupo de pessoas morando ali, sequestram a menina, estupram, matam, desorganiza toda aquela vida social, né, traz tristeza. Então, aqui tem coisas em que, passados esses 40 anos, é como se fossem mesmo, se vai desvelando, né, todas as realidades do Brasil diverso, profundo e tal, para o qual as soluções são difíceis. Também eu acho que o cardápio de políticas públicas que se produziu em todos esses anos, ele sempre precisa ser revisto, etc., para melhorar, mas ele está aí, ele está disponível. Quais são os governos que realmente abraçam?
Muito poucos, tá? Muito poucos mesmo, assim. Aqui no Rio Grande do Sul não tem uma Secretaria da Mulher no governo do estado, não tem a prefeitura de Porto Alegre, não tem, o que significa que não tem política para mais da metade da população. Não tem olhar de como essas pessoas, como essas mulheres vivem, o que elas passam, o que poderia ser feito para melhorar a vida delas, etc. E ao não ter isso, quando a gente não muda, a gente reforça os padrões, né, dominantes de desigualdade. Não faz nada para melhorar a vida dela, então a vida vai ficar pior. Vai ficando pior, vai ficando pior. Então aqui tem essa contradição de como um discurso, no sentido social dele, né, uma gramática que é absorvida no comportamento, que as pessoas entendem. Ontem eu li uma pesquisa dizendo que 93% das mulheres de todas as classes sociais e camadas acham que o salário devia ser igual para homens e mulheres. É óbvio. Eu fico pensando que seriam as 7% que não acham, mas tudo bem. Então, tem uma adesão à agenda. Agora, ela enfrenta tantos obstáculos, né? Enfrenta o machismo dentro das estruturas político de governo, partidárias, etc. Enfrenta a violência doméstica, enfrenta o medo da violência sexual, enfrenta as desigualdades no acesso ao trabalho. Ele sempre parece, o feminismo sempre parece estar devendo alguma coisa para o povo, né? Porque ele não consegue se realizar assim, porque ele tem esse embate, né? Eu acho que não raramente a gente vê opiniões em jornais da grande mídia dizendo o feminismo não conseguiu resolver isso, o feminismo errou. Havia um comentário sobre essa minissérie aí. O feminismo errou ao não incorporar os homens. Que feminismo que errou, cara pálida, sabe? Desde os anos 90 que tem discussão sobre masculinidade, gênero, proposta de política pública, mudança legal, livro, tese, filme. Pô, se ele enfrenta forças políticas muito poderosas contrárias, eu acho que isso é parte do seu poder, entende? O fato de que há uma organização de forças políticas antifeministas, anti-direitos das mulheres, como a ultradireita no mundo hoje demonstra estar, é porque o feminismo é um movimento muito forte. Se ele fosse, sabe, irrelevante, tu nem precisa organizar a reação a ele. Então, acho que tem algumas pesquisadores estudando isso seriamente. Por que gênero e a igualdade de gênero é um tema central da ultradireita? Obviamente porque se a gente tivesse o mínimo de igualdade na esfera das famílias, do ambiente político, desestruturaria todo mundo. A Silvia Federici está aí para iluminar isso, e tantas outras, Patrícia Hill Collins, né? Então, eu acho, pensando os 40 anos, assim, eu acho que as novidades do feminismo, as novas gerações que incorporam as novas expressões de feminismo das mulheres indígenas, de como é que se organizam, o que pensam, das mulheres negras, das mulheres camponesas, eu acho que traz uma camada de qualidade tanto ao debate mesmo, o que é, o que não é, quanto a como é que a gente vai conseguir que o mundo mude mais para melhor, entende? Porque daí vai trazendo outros elementos. E eu acho que é isso. Acho que as fórmulas que saírem desses novos feminismos, das artistas, elas são muito interessantes, porque elas já vão, né, elas já se constroem a partir de um caminho já caminhado, mas elas apontam para coisas novas, que não necessariamente a gente sabia nos anos 80, ou pensou nos anos 90, ou fez, mas que alguém vai fazer. Né? Então tem um bastão sendo passado, assim, que eu acho que é sendo passado e sendo mantido também, porque eu vejo, por exemplo, o jovem feminismo negro brasileiro, que é sensacional, que é a coisa mais potente do feminismo hoje, elas reverenciam as mais velhas, né? As referências, etc. Então, como é que esse diálogo intergeracional também acontece de uma forma muito perspectiva, assim, né? Olhando para o futuro.
Acho que a gente tem aí vários problemas graves assim, para enfrentar, né? Essa nova onda de feminicídio no mundo. A gente vai ter que... Mas eu acho que também do nosso lado tem uma atualização de experiências, de gramática, de pensamento. Eu sou muito otimista. Eu acho que o Rio Grande do Sul é uma terra de fronteira, assim. Então, eu acho que a gente tem um feminismo de fronteira, que, de um lado, bebeu de experiências próximas, Uruguai, Argentina, de conversa, né? Tem um pouco essa experiência do internacional. Por outro lado, também é periférico, é fronteira, né? É o sul do sul, entende? A gente está no sul do sul, então... Inclusive, para ter incidência no debate nacional, é um esforço maior do que se a pessoa estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Brasília, obviamente, né? Tem uma reunião nacional, uma pessoa mora no Rio ou em São Paulo, ela sai de casa e vai na reunião e volta para casa. Se a gente tem que pegar um avião, né? Isso quando tem, porque quando não, a gente tem que pegar um ônibus até Florianópolis, né? Então, tem acho que tem menos recursos disponíveis, né? Então, o ser periférico, ser fronteiriço, nesse sentido, ele tem vantagens e desvantagens. Acho que tem uma experiência muito rica. Ao mesmo tempo, a gente está fora do centro do país, e o Brasil é um país muito grande. Então, quanto que a gente consegue também se conectar com as organizações do Norte, do Nordeste e tal. Isso eu acho que é um desafio que a gente tem que estar se colocando como uma agenda. A gente quer fazer um curso de PLPs no Nordeste. Então, como é que a gente vai fazer? Ou no Norte e tal. O que talvez, assim, a qualidade disso, de ser periférico, é a gente não se achar ao máximo, né? Então, assim, você está sempre te desafiando a pensar melhor, a ser diferente e tal. Acho que talvez o Rio Grande do Sul tenha essa questão do gaúcho, das tradições, etc. Não acho que isso nos atrapalhou, sabe? Não acho que é um estado que, em relação ao país, acabe tendo indicadores maiores de violência e tal. No fim, quando a gente vai ver, não tem essa característica, mas eu acho que o movimento feminista gaúcho ele é muito reconhecido nacionalmente, assim, sabe? Valorizado e tal. O que eu acho é que pode ter, eu adorei a ideia dessa linha de pesquisa, é que poderia ter mais infraestrutura acadêmica de apoio, né? Eu acho que as universidades têm poucos núcleos de gênero ativo. Agora a gente está criando ali nas políticas públicas um núcleo para pensar feminicídios, violência. Já tem um núcleo, né? Mas algumas linhas de pesquisa. E isso a gente vê em outros lugares mais, né? A Federal da Bahia tem um mestrado em gênero, a UNB tem um programa forte, Santa Catarina, idem, no Rio de Janeiro também. Então, acho que isso, no ambiente acadêmico, eu vejo que tem uma certa ausência, assim. E isso é ruim, porque poderia ser né? Poderia ter uma repercussão, assim. Espero que possamos. Não, projeto você, certamente. Dar isso. Ocupa esse lugar.